Mais uma vez, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos com alegria abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 9, que diz: caminhando Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos a obra daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode mais trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dançam o conheciam de vista, como o mendigo, perguntavam: não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é, e outros diziam: não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondendo ele, disseram: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-lhe os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Feche os teus olhos. Pai bendito e amado, no nome de Jesus, o que vive e reina para todo sempre, oramos, pedindo a tua suficiência, a tua graça, para o texto escolhido para nossa reflexão nesta noite. Viemos, Senhor, para ouvir a tua palavra, a tua voz, porque só ela alimenta, só ela nutre, só ela satisfaz a nossa alma. Que nada nos perturbe, no nome de Jesus. Amém. Coloquei como título: a verdadeira luz da vida. O que nós acabamos de ler é um fato glorioso, mas também ao mesmo tempo um fato triste. Triste porque enquanto Jesus não aparece, e isto se dá com todo ser vivente na face da terra, na vida de alguém neste mundo, não importa como ele se sinta, se veja, o estado dele, a minha Bíblia diz que é morto em delito, em pecado. E o morto, ele está às escuras, o morto está em trevas, ele está na escuridão. E este moço aqui é um quadro que retrata de fato esta sociedade. Ele nascera assim e por isso carregava sobre ele o estigma de que ele era um pecador. Ora, que ele era um pecador, nós não temos dúvida, como também sabemos que nós éramos também pecadores. E a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Enquanto o ser humano ele não tem um contato, enquanto o ser humano não tem um encontro com Jesus, essa pessoa é uma pecadora contumaz. Lembra-se da mulher samaritana, neste mesmo livro aqui do João, lá no capítulo 4, ela não tinha ainda tido a oportunidade de encontrar-se com Jesus, mas a todos aqueles que não tiveram ainda a chance, a oportunidade, talvez eu esteja falando nesse momento alguém que ainda não teve um encontro, não teve uma oportunidade de encontrar-se com Jesus, e aí leva a vida ao seu próprio estilo, a seu próprio bel prazer, a sua própria maneira,
como a mulher samaritana. E ela, né, evidentemente, estava em trevas. Por quê? Porque a vida dela também não acontecia. A vida desse homem estava estagnada. Por quê? Porque ele não tinha. A minha Bíblia diz que os olhos é a candeia, é a luz para o corpo. E esse homem então estava com sua vida estagnada, porque um dos sentidos que são primorosos da vida, que é a visão, estava o que lhes fazendo falta. Ele tinha nascido já tolhido desta grave doença, né? Ela tinha nascido tolhido da sua visão e dos seus olhos. E por isso, então, era levado aos cantos, como nós vemos, as pessoas enfermas, doentes, cegas, que vai viver o quê? Da misericórdia humana, né? Vai viver aí da solidariedade. E nós sabemos que o ser humano, ele não é nada solidário. A minha Bíblia diz que as pessoas, elas até dividirão um prato de comida, a refeição, alguns bens, quando isto ele sabe não lhes fazer falta. Jesus mesmo disse que o trabalhador, quando vem do seu trabalho e os seus encontra o seu senhor, que veio evidentemente do campo à casa, o seu senhor não manda ele descansar. Primeiro manda ele preparar o jantar, o prato dele, e depois dele saciado, manda ele então se alimentar. Jesus falou essa parábola, e Jesus conta esta história, e ele está retratando ali o que o homem é. Vocês se lembram que os próprios seguidores de Jesus, em outras palavras, os crentes, eles foram e acusaram aquele pobre homem de ser um grave pecador, né? Por quê? Porque para eles o cego, o paralítico, o manco, o leproso, a pessoa que sangrava, era uma pessoa que estava debaixo de maldição, quando na verdade toda a humanidade, toda, você que está me ouvindo, toda a humanidade está debaixo da maldição. Foi Jesus que falou lá no capítulo 3 do Gênesis, no verso 16, 17, diz: maldita é a terra por causa de vós. Justamente por causa do homem, eu e você. A terra está amaldiçoada. A grande vítima do homem é a terra. Você não vê os animaizinhos aí que hoje eles se agridem, eles são predadores um do outro. No começo da terra não era assim não. A minha Bíblia diz que vai ser também lá no final, quando Deus arrumar tudo isso, que Ele vai pôr ordem na casa. Não tenha dúvida. Pedro diz que os céus e a terra que existem estão preparados para a destruição, para o fogo. E esse Deus vai fazer nova todas as coisas. E aí o Isaías mesmo retrata que, né, o leão ele vai comer com a criança, com o cordeiro, com a cabra, a grama, né? Vai voltar a ser herbívoro, não vai ser mais carnívoro, né? Então o mundo e toda a flora, toda a fauna, ela tem sido vítima de mim e de você. Eu sei que nós não queremos admitir isso, mas foi Deus que é o dono de todos os planetas, viu? Ele disse: maldita é a terra por causa de vós. Ele não falou que Vênus, Marte, Plutão, Saturno é maldito, não, nem a Lua, mas a terra ele mandou. Por quê? Porque aqui na terra existiu em você, e nós somos o grande protagonista. Nós, com os nossos antepassados, somos os grandes protagonistas de todo flagelo, de toda miséria, de todo desastre, de toda tragédia que aconteceu, acontece e acontecerá ainda nesta terra. E dentre essas tragédias, esse moço aqui, ele está singularizando mesmo, ele está representando, ele está com sua vida zerada, mas ele teve a felicidade, como espero que você também a tenha, de encontrar-se com Jesus. Por quê? Porque Jesus está à procura dos infelizes, dos maltratados, dos acusados,
Vocês lembram que os discípulos falaram que ele era um grande pecador porque era cego. Talvez alguém estava dizendo para você que você é um grande pecador, uma grande pecadora, por causa de algum fracasso da sua vida, por causa de alguma sinistro ou alguma coisa similar que tem acontecido a você. Mas Jesus então toma as rédeas da questão e alertam os seus discípulos, seguidores, porque estavam aprendendo com Jesus de que nem ele e nem os seus pais, eles haviam pecado. Lógico que Jesus não estava falando do pecado do gênero humano, que todos pecaram, né? E que ele tinha nascido daquela maneira, como eu quero dizer para você, para a glória de Deus se instalar, ser executado, para a glória de Deus acontecer também na sua vida. Aconteceu na minha. E Jesus, quando encontrou-se comigo, foi ele que encontrou comigo. Sempre aqui foi ele que encontrou com o cego. É ele que vai encontrar-se com você, nunca você. Mesmo quando você vem à igreja, é ele que impulsiona, é ele que dirige, é ele que conduz, é ele que motiva você a vir à igreja. Porque se ele não fizer, não tem nada nessa. Muito pelo contrário. Se ele não fizer, você vai fugir da igreja. Tem muita gente que ela vem à igreja somente no domingo, quando vem, somente uma vez por mês, quando vem. Eu mesmo, no período da minha vida, eu ia na igreja e foi muitos anos da minha vida. Foi mais de uma década da minha vida, eu só entrava na igreja uma vez por ano. Sabe qual dia? No dia 31 de dezembro, e entrava 15 para meia-noite, 20 para meia-noite, e quando era meia-noite, quer dizer, 0 horas do novo ano, então eu ia embora e nunca mais entrava na igreja. E se alguém perguntasse alguma coisa para mim, eu dizia, eu sou cristão, eu sou não sei o quê. Eu sempre digo que se for lá no carnaval, para aquelas caboclas, aquelas cabrochas lá, que estão seminuas ou completamente nuas, e perguntar para ela onde é que está Deus, ela bate no peito e diz que Deus está no coração dela, entendeu? Mas é lógico que o Deus que está no coração dela não é o Deus que está aqui, não é. E você me pergunta, há outros deuses? Não, Deus só há um. Agora existem os outros deuses, e quer uma referência para isso? Coríntios capítulo 4, no verso 4, diz: o Deus desse século, ele endurece o coração, para você não acreditar no que eu estou falando, para você não acreditar, para você não se recompor, para você não aceitar o encontro que Jesus está tendo agora com você. Esse moço aceitou, porque Jesus falou para ele, depois de untar os olhos dele com barro da sua saliva, e falou para ele, vai ao tanque de Siloé. Ele foi. Agora Jesus está dizendo para você fazer alguma coisa agora. Eu quero que você me responda, você vai fazer? Realmente você vai fazer? Nós precisamos fazer, porque Jesus pretende que eu e você o façamos. Jesus está à procura do pecador, do infeliz, daquele que está com a sua vida destroçada e está sendo acusado de uma série de coisas. A minha Bíblia diz que o diabo, ele é acusador do homem, ele é o grande acusador do homem. A palavra de Deus nos retrata que ele nos despreza e não gosta de nós. E por ele ser inimigo de Deus e nós sermos a obra-prima das mãos de Deus, ele quer que nós nos distanciemos o máximo possível do Deus Criador, que aqui nós lemos como Deus Redentor, o Deus que vai em busca do cego, do paralítico, do leproso, enfim, daquele que está com a sua vida arruinada, daquele que está sofrendo desastre, daquele que está morto, como aconteceu inclusive com Lázaro. Está neste mesmo livro que nós estamos nos servindo nesta noite para pregar a você. A Bíblia diz aqui no capítulo 11 de que o amigo de Jesus, 11 de João, o amigo de Jesus, o Lázaro, estava enfermo. Uma doença mortal acometeu a sua vida, e não obstante ir o aviso a Jesus, a minha Bíblia diz que Jesus demora-se
um pouco mais do tempo, humanamente falando, porque Jesus nunca demora, nunca. Ele chegou no momento exato na vida do cego, ele chegou no momento exato na vida do leproso, ele chegou no momento exato na vida do paralítico, e ele chegou no momento exato na vida do Lázaro, e ele está chegando no momento exato também em sua vida. O que você precisa fazer é dar crédito. Quando Jesus chegou em Betânia, a aldeia de Marta, Maria e Lázaro, ele simplesmente o tirou do túmulo. Eu entrei ali, eu mesmo pessoalmente entrei ali em Betânia, naquele túmulo, para sair de lá com a vida. É horrível, é um túmulo numa cova, num buraco de uns 30 e poucos degraus, eu não os contei, né? Mas quando Jesus ordenou que ele saísse daquele túmulo, a Bíblia diz que ele apareceu na porta do túmulo, e Jesus então, ele ordena que ele fosse desatado, e ele então está no capítulo 12, assentado à mesa com Jesus, 12 de João. Aqui nesse caso, Jesus disse para o cego: vai ao tanque de Siloé e lava-te. E aquele homem acreditou. O grande segredo do milagre de Deus na vida de uma pessoa é crer. A minha Bíblia diz aqui em Hebreus, no capítulo 11, que sem fé, quer dizer, sem você acreditar, nada vai acontecer na minha, na sua e na vida de ninguém. É necessário que nós creiamos para que aconteça o que tenha resultado no milagre na nossa vida. Tem muitas pessoas que poderiam estar vivendo uma vida nova, uma vida melhor, porque Jesus veio para fazer nova todas as coisas, mas muitas pessoas continuam com a velha vida. Por quê? Porque não há espaço nelas, dentro delas, nos seus corações, para a vida de Deus. E enquanto a vida de Deus não tomar literalmente o teu coração, como aconteceu aqui, quando perguntaram para aquele cego quem é que tinha executado e feito tamanha obra na sua vida, ele disse: foi o homem chamado Jesus. É o mesmo que está aqui, é o mesmo que sabe dos dramas e das tragédias da sua vida, e é por isso que ele procurou o cego, até porque o cego não poderia achá-lo, assim como você, por você mesmo, não pode ir a ele, mas ele vem a você, porque ele sabe exatamente de cada uma das suas necessidades, e mais do que isso, ele quer supri-la. Sabe ele conter o poder que precisa a sua vida para tirar os infortúnios e as mazelas que têm amargurado o seu viver. Pergunto: que tal nesta noite, que tal nesta oportunidade, que tal agora você fazer como o cego de nascença e abrir o seu entendimento, o seu coração, para obedecer o que ele está ordenando? O que ele está dizendo a você simplesmente é isso: se ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em tua casa, com ele cearei e ele comigo. Ele quer cear com você, ele quer trazer todas as provisões que evidentemente nos falta, para que a nossa vida na mesa ou a mesa seja farta, seja abundante, e nós possamos ser realizados e felizes. Este homem agora não encontrou, inclusive na sua própria sociedade, o espaço, porque o mundo não quer aplaudir a Jesus Cristo. Se você ler depois todo o texto, você verá que ele foi excluído, ele foi expulso da igreja, ele foi expulso da congregação, do templo. Mas Jesus encontra-se com ele, e ele adora Jesus por agora poder estar vendo a Jesus, porque na sua cegueira ele obedeceu a Jesus, e quando então os seus olhos são aclarados, ele pode ver, Jesus não estava mais à sua frente, mas Jesus já estava em seu viver. É isso que é importante. Você, como eu,
não vai poder ver Jesus. Esse moço pôde. Você não vai poder ver Jesus com os nossos olhos físicos, mas nós vamos poder conter, nós vamos poder viver Jesus em nossas próprias vidas, e isto que é de mais importante. Amém? Fiquemos em pé e oremos a Deus. Bendito Deus e eterno Pai, eu oro agradecido por mais um momento que nós podemos estar diante de Ti como aquele cego e ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra, Senhor, ela produz os resultados que absolutamente nada nesta terra o pode fazer. Por isso clamamos, Senhor, que nos dê a suficiente fé para, como aquele homem, crer que nós podemos ter os novos e bons resultados que precisamos na vida, como ele teve, se nós crermos naquilo que nos diz. Obrigado, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém